Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Já pode começar, pode falar. Hoje, dia 22 de outubro do ano de 2025. Agora, precisamente, 0h08. Vamos lá, juiz Oscar Aníbal Chapan, nessa madrugada sensacional. Bom, Emilate já na telinha. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, na grata companhia do senhor Edmundo Amado, conhecido como Mestre Dinho, teólogo musical, futebolista profissional, se aposentou rápido, ele tinha pavio curto, ele resolvia tudo rápido, né? Então, se aposentou. Aposentei. Aposentei cedo no futebol. Mas foi bom, né? Gostou, né? Comecei a trabalhar, certo? Aí o futebol, não dava para viver no futebol. Maravilha, maravilha. Bacana, né, Cidinho? Sim. Só graças, né? Só graças. Só graças. Então vamos então ao relatório. Ok. O relatório é da situação do país com relação às investigações específicas, técnicas, através de dados de IA estabelecidos dentro dos códigos penais, com a tipificação de cada crime, com o resultado da dosimetria desse crime transcrito dos fatos, atos e circunstâncias que se elaboraram este desfecho a ser julgado. Se é aceito, porque é aceito o crime, e se o crime existe. Se o crime não existe, se procura no common law. Se no common law não existe, passa a ser uma hermenêutica de atentado através de retóricas falsas evidências. Ô juiz. Que não. Depois não? A tela não ficou o rosto do juiz, não. É melhor aí. Tá. Desculpa. Aí eu tenho que falar, né? Porque, deixa eu ver aqui, aí tá bom. Sempre, tá bom. Não encosta muito o celular, não. Muito obrigado, mestre. Gratidão. Tá. Bacana, um ajuda o outro. Um ajudando o outro, exatamente. Então, foi descoberto
este novo proceder único na história, onde foi implantado uma falsa identidade na presidência de um país. Não é a primeira vez que é feito isto e, pelo visto, é pandêmico. Então, foi descoberta esta hermenêutica, nova hermenêutica. Eles estabeleceram estes procedimentos criminais, e estes procedimentos criminais acompanham a litúrgica de que eles não têm desejo algum de se remir, de voltar atrás, de desestabelecer o procedimento elaborado por Carlos El Chacal, ou seja, ele é o mentor intelectual venezuelano, com o ímpeto de tomar o petróleo dos países ricos em petróleo e gás. Então, está estabelecido que, através de fatos, atos e circunstâncias de observação, eles não querem solucionar o déficit feito por eles e sua quadrilha, e também por 196 países do planeta, onde todas as máfias participam, onde todo mundo come do bolo. Então, eles descobriram a hermenêutica do golpe. Eles não vão se desfazer dos fundos partidários, eles não seriam capazes de doar os fundos partidários, não seriam capazes de doar as emendas PIS, não seriam capazes de perdoar até os seus salários, já que todos eles têm vasta capacidade de mantenimento até a quarta, quinta geração. Tudo com fatos, atos e circunstâncias que levam a tipificar o crime, e se eles têm descrição no Código Penal, no Código Civil, no Código Tributário, em todos os códigos, ao qual vão estabelecer as dosimetrias. Então é um flagrante onde esta organização tem nome: Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. São cidades que eles se reuniram e estabeleceram tarefas para cada um. Tarefas. Vamos ganhar a guerra, perfeito, então tem que ter tarefas. Todo mundo sério aí, não é hora de brincar, não é hora de fazer piada, nada. Todo mundo tarefa. Então, eles estabelecem o que devemos fazer. Temos que conviver com todos os desajustados. Temos que aceitar as minorias. Porque no país que elaborou este procedimento, a China, eles não aceitam as minorias. Eles escondem elas. Mas aqui tem que conviver. Para quê? Para criar o sujeito que ele é minoria, quando tem o microfone na mão, meu filho, ele quer ser maioria. Ele fala pra cacete, parece que é a humanidade. É o tema do momento, né? Então foram descobertos pelas elites capacitadas do civil law e do common law, pessoas técnicas, e que dão livre trânsito e tocam o direito a matar através de guerra atômica nuclear. Porque eles colocaram 4 bombas nucleares aqui no Brasil. Vocês estão entendendo? 4 bombas nucleares. É um rombo que vai crescendo, sabe como é? Em espiral. E vai propagando quanto mais oxigênio ela alcança. Quanto mais ela se contacta com o oxigênio,
se multiplica, se propaga a erupção. E é rápida, sabe? E vai centenas de quilômetros. Então, é um sujeito perigosíssimo, com uma organização perigosíssima, com um mentor intelectual que teve 4 sentenças de prisão perpétua e que nunca casou com a juíza, com a advogada. Teve uma filha, um filho também. Está cheio de filho, né? Porque ele é terrorista. Você vê, nem o nariz sobrou, né? Ou seja, o nariz ficou aquele sem cartilagem, né? O nariz para baixo, tanto apanhar. Então, não são pessoas normais. São estrategistas e eles estão sendo procurados pela CIA. Sabe, não botaram a polícia, botaram o Interpol, botaram a DEA, botaram o Mossad, que é de extermínio, né? O Mossad, o Mossad é o Mossad. Então é o seguinte, ele disse, não, a CIA está encarregado para a CIA. Aprovado, porque é uma guerra atômica nuclear, onde eles colocaram 4 bombas aqui. E eles têm fábrica de drone, com tecnologia do Hamas, do Hezbollah, do Irã. O cara teve aqui, o presidente, ele teve aqui no território da América Central, da América do Caribe, da América aqui no Brasil. Foi recebido. Eles querem as terras, meu amigo. Você tem a missão de quê? Daquela menina bonita do bairro? Tudo bem. Mas tem gente que tem a missão de querer tudo. De botar todo mundo escravo. E se tem que matar, mata. É gente louca. Nem é gente. Sei lá o que é. Pô, cara, a quantidade de latrocínio a cada dia aumenta. Roubo seguido de morte. Agora encontraram mais de 500 mil armas. Se você vai fazer uma apreensão 2 armas por dia, você tem apreensões até 2053. É muita arma. E elas agora estão curtas, metralhadoras, giratórias, como se fosse em espiral. Entendeu? 2 bolotas. Entendeu? Com 120 balas. Tudo. É muita. Já pegaram só aqui no Rio de Janeiro, em vários estados. Então a situação é real. São exércitos. Cada um com o seu folclore. Então, claro, quando você vê que no judiciário não existe a hermenêutica litúrgica do juridiquê, e passa a ter um comportamento sem explicação. Não é explicação. O mundo inteiro, as 60 agências de inteligência estão revelando que houve manipulação nas urnas. E quem manipulou? Porque tem provas. Ninguém quer ser processado. Lá você fala uma mentira, uma injúria, você não tem como provar, você é processado.
E ao ser processado, você tem que pagar também o processo. Tem que entrar nele para participar. Então é dinheiro que corre. E são grandes conglomerados. O interesse é infinito, porque as riquezas do planeta são vastas. O cara não nasceu nada, o cara é simplesmente um funcionário público. Que pirou, quer ficar de eterno. Meu nome é Puccini. O cara quer ficar de eterno, não quer largar o osso de jeito nenhum. Entendeu? E o outro, o Xi Jinping, que caiu em desgraça. Todo mundo, todos os generais foram pegos. Também 8 trilhões, meu amigo. 8 trilhões. É mole. Os caras meteram dos bancos todos. Tu vai no teu banco, teu dinheiro está lá. Aí você chega e diz, bom dia, bom dia, bom dia. Aí você vai depositar. Aí o que está acontecendo? Está cheio de gente. Estão querendo retirar o dinheiro. Por quê? Porque não tem dinheiro. A senhora ia depositar? E para sair? Tu entrou, mas tu não consegue sair? Cheio de gente. Aí fecham as portas. Quem ficou do lado de fora, ficou do lado de fora. Quem ficou do lado de dentro, ficou do lado de dentro. Solda. Eles passam solda. Solda as portas todas. E tem gente lá dentro. Aí eles cortam a energia, a água, vambora. É isso que vocês querem? É a forma de proceder. Lá é tudo comporta. Aí eles botam os mais velhos para habitar nos andares mais baixos. E os jovens vão dormir lá em cima. Aí diz, olha, tem que fazer alguma coisa, tem muita gente. Abre as comportas. Aí de manhã está todo mundo afogado. É cruel. Então nós estamos em guerra atômica nuclear. E estamos caçando esse sujeito que se evadiu. Ele saiu fora. E deixou os que os colocaram, criaram ele, né? Agora queremos saber se ele está fazendo... O Maduro falou, esse que está aí é o agente da CIA. É um agente infiltrado da CIA. Foi o Maduro e falou para todas as emissoras de rádio e televisão documentarem todos os palácios de justiça. Ele falou, esse que está aí é um agente da CIA. E efetivamente o é. Todos já se entregaram. Muito dinheiro. Os impostos de anos foram repassados para esta tarefa, em que eles compraram vários países por causa das suas riquezas para perpetuar a mesma função que a PDVSA, a empresa de petróleo, a pagar todas as contas. No Brasil foram 15 anos a fornecer capital para essas pessoas
deixarem os minérios, deixarem as riquezas do Brasil saírem do Brasil. E não é pouca coisa. Por enquanto, são 10 trilhões de dólares que o Brasil está devendo. E aumenta cada dia mais, porque eles continuam com essa do imposto de renda para pagar o Fort Knox, que empresta dinheiro a juros a todos esses, a todo esse esquema. É tudo muito bem elaborado. E quem paga, lógico, é o povo, não só no Brasil. Então, alguma coisa está muito errada. Então, a administração dos Estados Unidos permanecerá em toda a América durante 10 anos iniciais. Ou seja, já foi estipulado, durante 10 anos vai haver café com leite, vai haver almoço, vai haver lanche da tarde, vai haver janta, vai haver lanche da madrugada, entendeu? E pagamento dobrado quando toca a sirene. Dali você já passa a ganhar o teu salário dobrado. Claro, você não gasta em combustível, porque é o reator nuclear. Aqui nas costas brasileiras tem 2 que duram 50 anos. Imagina a dispensa do fornecimento de comida para eles. Chega de avião, chega de navio, chegam, como se chama, navios, tanques d'água, toda uma logística. Isso todo dia, pago. Durante 10 anos. A erradicar um comportamento mental, porque é um comportamento mental. Se deixar a pessoa agir de prontidão ao que está estabelecido, haverá sucesso para todos nós. Haverá benfeitorias, haverá respeito, haverá graça sem fim. Então nós temos que agir e identificar que eles não querem abrir mão do aumento para a eleição, ou seja, benefícios, né, eleitorais, de bilhão, não, de trilhão já, de trilhão, a ser dividido pelos partidos políticos para a campanha eleitoral. Pega esse dinheiro, o que mais? As emendas PIX, pega esse dinheiro e dá para o rombo. Por que não querem? Porque foram eles que estabeleceram. Então tem gente para ser encaminhada. Tem gente que vai ser encaminhada. Fazer o quê? Aí não quer. Aí fala, aqui no Brasil isso não cola, não pode fazer. Não, ninguém está exigindo que você faça aqui no Brasil. A escolha é sua. Ou seja, não, mas aqui não pode. Não, quem disse que aí pode ou não pode? Você se relaciona com quem? Quem paga o teu salário? Aí quem paga o teu salário fala, olha, você tem que acatar a lei internacional de capacidade financeira. Quem te patrocina? Os Estados Unidos da América? E você está brigando por quê? Porque antigamente era do jeito, agora que eu cheguei, mudou tudo. Mudou tudo, amigo. Fazer o quê? Mudou a administração, mudou tudo. E fica insistindo, insistindo.
E o computador ele trabalha de 20 em 20 minutos. Tarefas que são para ser feitas em 60 anos de investigação. É rápido. E todo mundo está botando grana, bancando bonitinho. Porque são processos, né? Aí vem os processos, aí eles determinam arresto de bancos centrais, arresto do Banco Mundial, arresto do BRICS, arresto, ou seja, são arrestos. Você não pagou, você utilizou um dinheiro destinado para a COP30, para pagamento de idosos, para empresas multinacionais, para o aluguel dos consulados em todos os países do planeta. Você tem que pagar o aluguel. Você não pagou de ninguém. Está devendo. Vai ser despejado. Ou seja, é um roubo até, vamos dizer assim, na cara de pau, descomunal, cotidiano, né? Mandei pagar aluguel, ficou com dinheiro. Entende? É algo assim surreal. E está o latrocínio avançando. Ou seja, você que foi? Tu roubou o quê? Eu roubei o celular. E, cara, tu matou porque ele reagiu. Escuta, o que tu queria que ele fizesse? Ai, meu Deus. E as pessoas choram. Desestrutura totalmente a família, tudo. Desestrutura uma nação. Então agora estamos na caça aqui, estamos caçando. Saímos para caçar. E esses caras falam, o Ratinho vai ser o lá de São Paulo, vai ser o de Minas, vai ser quem vai ser, quando vai ser, quem sabe. Mas são todos cara de pau, cara. Eles não estão entendendo que eles estão numa guerra atômica mundial, onde eles têm fábrica. Eles fabricam os drones que são lançados lá da Rússia para a Ucrânia. São fábricas itinerantes, Kalashnikov, esses fuzis todos, essas fábricas, tudo está vindo de lá. Durante 17 anos o narcotráfico pagou o PT, o Lula, a Dilma, 15 anos. Todo mês, todo dia. Dinheiro sem fim. Eles fizeram sempre o mesmo roteiro: negar a existência, mentir. O sujeito de tanto mentir, de tanto falar abobrinha, ele acredita. E as provas dizem que o sujeito é o monstro. É trágico. Custa vidas, comportamentos, crianças, tudo perde valor, tudo perde. É um absurdo. Um absurdo. Então, chegamos a essa conclusão, estamos correndo atrás dele. Onde ele for achado, é com ele mesmo. É o Petro, o Pepe da Colômbia, das Farc, do ALN, terrorista, a mão armada, comandante.
comandante de batalhão de selva terrorista. Ele, Petro, foi arregimentado para os Estados Unidos, virou casaca, já era. Maduro, chefe do delivery e fornecedor da mercadoria. O delivery são todos os generais. Aí vai entregar a cocaína, o fentanil lá de Paris, vai lá. Aí tá certo. Ô, como vai, meu amigo francês? Tudo bem? O general francês. Recebeu? Recebi. Já entreguei. Perfeito. Maravilhoso. Olha, estão dizendo que vai chegar uma operação daí que não fechou negócio conosco. Fechou com vocês aí? Não. Pagou nada. Então vai cair, né? Vai cair. Pode cair aqui ou pode cair aí. Tá bom. Aí a apreensão de toneladas. São os cartéis que não querem pagar o delivery do cartel do Solis. O delivery. Os generais que entregam em casa. Fast food da droga. Tudo isso já com provas. A bomba está caindo lá, o pau está comendo, todo mundo desceu. E eles dizem que não existe, que isso não existe, isso não. Esses caras, esses caras são tudo igual. Chega a ser irônico, mas são perigosos, te metem um tiro. A casa caiu, amigo. Roubam gasolina, roubam tudo. É um perigo. É um perigo. Bom, então a situação é essa. Não vai haver com Putin nenhuma reunião. Já estão trocando tiro no Pacífico. O pau está comendo. E se é para falar, meu amigo, ele só vai ouvir. Ele disse que não vai falar, vai dizer, só vai ouvir. Ele quer ver ouvir da boca do Putin, de qualquer um. Pai, está aqui, olha, não sou eu sou o ator da CIA, colocado, o Maduro falou para todo mundo ouvir. Ele é da CIA, colocado, então estou tirando a máscara, olha, me deixa eu viver. Não aperta a minha mão, não desloca o meu ombro, entendeu? Imagina aquilo ali. Ele era capitão, né? A mesma coisa que o Bolsonaro, né? Pô, de West Point. O bullying de West Point, meu amigo, os caras te viram de cabeça para baixo, a coisa lá é sinistro. Todo mundo treinado, todo mundo sangue frio, porque recebeu treinamento, tem que atirar para onde? Para lá. O cara fica em pé, atirando. Tá, 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 tá. Eles têm granadas que alcançam 300, 400 metros, 1.000 metros. E eles calmos. Ninguém fica nervoso nessa hora. Todo mundo fica calmo, observando, vendo onde que vai botar o pé. E você escutando as balas, né? Tchiu, tchiu, tchiu. Aí elas batem no teu pé, perto do teu pé, entendeu? É uma situação de técnicos, né? Isso está preparado para isso. Treinamento, treinamento. Sobretudo treinamento. Aí você me dirá, é normal esse sujeito? Não, ninguém é normal. Os caras que andam naqueles supersônicos, eles têm uma vida normal? Não, não, de jeito nenhum. Muitos têm deslocamento de retina,
porque a velocidade é muito rápida, aí desloca. Outros têm aceleração metabólica, o jeito fica totalmente acelerado, porque ele está voando dentro de uma nuvem magnética, onde ele vê o bico do avião dele quebrar a barreira do som, e ele vê o empuxo de quebrar a barreira do som e dar o estrondo. A coisa é séria. Então estamos caçando. Hoje, dia. Vamos lá. Fala o dia aí para mim, mestre Di. O dia 22 de outubro do ano de 2025. Então é isso, senhoras e senhores. Está determinada a prisão de todos esses elementos. As provas são contundentes. Eles não se dão por inteirados, né? Eles já leram que não. Ele não lê jornal, ou eles não. Porque já está tudo documentado em todos os jornais dos Estados Unidos da América. Todo mundo nos jornais dos Estados Unidos da América só fala das posições fora das leis do Common Law, do Civil Law, de processos de espionagem, com sentença de pena perpétua nos Estados Unidos da América. Não só na América, porque o posicionamento dessas pessoas chegaram a ter depósitos em Liechtenstein, nos bancos de Liechtenstein. Todo mundo, o Fundo Soberano dos Árabes, um pente fino total. Tudo analisado, coisa básica, seguir o dinheiro. Com câmara, porque são tudo as câmaras, elas sobrevivem, né? Você diz assim, mas olha, a empresa que fez a gravação, ela tem que recolher filme. E que filme, meu amigo? São ondas eletromagnéticas. Tá vendo que teus olhos veem? Você não é físico quântico, você não tem inteligência IA, você não tem expertise, você é simplesmente o que você vê. Mas você não analisa de que tecido é feita a japona do nosso querido amigo, né, mestre Dinho. Você não sabe de o que tem no comportamento do auricular, do microfone. Você só vê o que os teus olhos veem, uma linda paisagem atrás do mestre Dinho, um lugar maravilhoso. Um cuidado muito bom. Então, nós estamos tratando com guerra atômica nuclear, 4 bombas atômicas, 2 na fronteira Iguaçu-Brasil, Venezuela, e 2 na fronteira do Paraná, né? O Santa Catarina. Depois lá em cima, você tem o Pará, você tem todos perto da fronteira com Suriname. Suriname é um grande entreposto e tem muito armamento lá. Você tem ilhas brasileiras administradas por
paramilitares do Exército, pagos pelas Farc, pelo ELN, pelo Al-Qaeda, pelo Hamas, pelo Hezbollah, onde as tropas já se deslocaram, onde o Mossad vem para cá, já está aqui, né? É combate. E tudo, primeiro a ser liberado foi a CIA. O objetivo é aquele cara ali. Os Estados Unidos está pagando 50 milhões, porque ele está pagando 15 milhões. E tem mais de 15 a 25, 30 milhões por estes outros. É um dinheiro forte. Aí junta 12 cabeças, 15 cabeças, aí fala, eu vou por esse aqui, tá, e você? Eu vou por esse aqui. São tarefas. Aí o chofer chega e fala assim, porra, olha, eu boto ele todo dia no berço. Antes de eu dormir, eu troco a fralda dele. Porra, ganhou 50 milhões, mais 15 milhões, 65 milhões. Porra, 65 milhões de dólares por uma cabeça. Tu corta a cabeça? Hein? Resolve o teu problema? É só cortar uma cabeça. Uhum. Ele não corta a cabeça? Ele não sai por aí cortando cabeça? Então, corta a cabeça dele, e aí? Tem muito significado. É um recado, né? É. Então, estamos nessa vibração. Não é vibração. Vamos dizer assim, receita de bolo. Sabe? Você, para fazer o bolo, você não sabe como é que vai ser feito o bolo. Mas você pega a receita e faz conforme está escrito na receita. Aí aparece o bolo. Entendeu? E cada um da receita tem o seu papel. É algo fantástico. Vamos dizer assim, o modus operandi, e o cara ganha bem, né? A média nos Estados Unidos, 75 mil. 75 mil. É uma grana boa, né? Ainda tem casa, porque mora no quartel, né? Tem casa, ou vive no quartel. A vida é para viver. Você tem que ter boas pessoas para viver do seu lado. Agora tem o louco que quer dizer como você tem que viver, ele fica reclamando, ele fala, eu não quero que ninguém diga com quem eu tenho que andar, eu gosto de andar com marginal, ditador, o problema é meu. Uhum. E eu quero que todo mundo goste dos meus amigos. Quem não gosta dos meus amigos, não gosta de mim, vou cortar a cabeça. Uhum. É. É cômico, né, meu filho? E o cara tá matando adoidado. Não para de subir o número de latrocínio. O sujeito, às vezes, o que aconteceu? Eu fui pegar o, o celular, começou a puxar, eu com a mão no revólver, dei um tiro na cabeça. Tu matou o sujeito, ele reagiu. E o celular? Deixei lá, né? Na hora o celular, ele soltou o celular, né?
ou não soltou, ficou aquele peso, né? O morto caindo, me agarrou a mão, está agarrado ao celular, solta o celular, fica com o celular defunto. Aí o defunto desce com o celular. Que ironia, que coisa feia. Então o combate é esse. Aí está dizendo que estão atrás do petróleo. Cara, é muito louco. Eles fumaram maconha estragada, cheiraram essa cocaína malhada, sei lá, alguma coisa está faltando no parafuso dos caras. Ou é, e sempre foi, a intenção deles. E foi, desde o início dos tempos, desde o século passado. Sempre os mesmos. Os mesmos. É uma guerra sem fim. Tem que parar. Ele falou, para de matar gente. E ninguém está aí, ninguém. Fazer o quê? E é perigoso, né? É perigoso, muito perigoso. Esse é o relatório, Vesti. Perguntas? Tem sim. Juiz Oscar, esse roteiro aqui foi através do chat GPT. A live hoje, no dia 22 de outubro do ano de 2025. O tema é das perguntas. A verdade contra o terrorismo, o tráfico e o comunismo. Apresentação, Mestredinho, da live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Aqui eu vou falar que a abertura, né, e a fonte aqui é do chat GPT, né, que é IA, Inteligência Artificial. Abertura. Aqui deixa eu ver aqui. Boa madrugada, patriotas do Brasil e de todo o mundo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de verdade, coragem e fé aqui no canal Mestre Dio. As últimas notícias na palma da sua mão. Hoje temos conosco, como sempre, o ilustre juiz Oscar Aníbal Chapan, um homem de palavra, de justiça e de fé, que vem nos ajudar a compreender o que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, em Israel e em várias partes do mundo. O tema desta madrugada é forte e necessário. A verdade contra o terrorismo, o tráfico e o comunismo. Vamos falar sobre o cenário atual das nações, as forças do bem e do mal, e o que Deus está mostrando neste tempo decisivo da história. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Vamos ao início das perguntas do juiz Oscar Aníbal Chapan. Quer dizer,
Eu que vou falar, né? A maneira de... primeiro, o tema. O tema aqui, o primeiro. Guerra invisível. Guerra invisível, Juiz Oscar. Juiz Oscar, o senhor acredita que hoje o terrorismo e o comunismo caminham juntos em uma guerra silenciosa contra as nações livres como os Estados Unidos, Israel e o Brasil? Vamos lá, Juiz Oscar Aníbal Chapano. A pergunta Hoje, foi... quarta-feira, 22 de outubro de 2025. Horário 0h57. Bom dia. O procedimento de identificação de fato, ato e circunstâncias descrevem um evento, descrevem um resultado em que houve crime seguido de morte, seguido de roubo. Descrição de cada um destes fatos, atos e circunstâncias. Estabeleçam, através do Código Penal do Brasil, a dosimetria deste fato. O seu voto, ministro, individual de cada um, você tem que fazer a sentença de como você tipifica esse crime de latrocínio, seguido de morte, seguido de resultado. Hora, data, minuto, fotografias, tudo técnico. Aí o cara chega e diz, vai demorar uns meses, 30 dias, 6 meses. Tem 90 dias para resolver, se aceita ou não aceita, aguarda ele 90 dias. Nem mais um dia a mais, nem mais um dia a menos. Chegou 90 dias, tem queixa? Não tem queixa, não posso manter ele preso, está solto, sai pela porta da frente. Senão quem vai preso sou eu, sou o ministro. Então sai o cara pela frente. Houve crime? Não. Por quê? Porque não violou nenhum código. Procedeu conforme determinada a hermenêutica da função do cargo. Perfeito. E ninguém se deu por aludido? Não. Então está todo mundo demitido. Todo mundo para a rua. Por quê? Por incapacidade. Por quê? Porque vocês não estão aqui para identificar aonde está faltando justiça, aonde você vê que está sendo cumprida uma ordem que não pode ser cumprida. Que o sujeito manda prender, o sujeito manda tirar e está tudo bem. O sujeito vem de sentença e não vai preso. Aqui a única forma de ir preso é por tortura. Você é um juiz que foi pego com um alicate puxando a unha do sujeito, ou com um martelo dando martelada no mindinho do pé do sujeito, ou tirando o dente. Entendeu? Tirando os dentes da frente. Aí isso é tortura. Confiscar o dinheiro de todos os bancos para sustento, ninguém come.
Isso é tortura. Chegar, entrar um monte de gente e fazer uma revista de apalpar as partes íntimas da tua mulher e da tua filha. Te dar um pau, muita porrada. Te deixar bem troncho. E se você vamos dizer assim, um sujeito que está na mídia, ou o que for, um monte de laranja numa toalha, faz um porrete e começa a bater com isso. Não fica nenhuma marca, mas está todo quebrado. Isso é tortura. Então, se teve tortura, mete o cara em cana. E aí, o que você me diz? Tem tortura no Alexandre de Moraes? Tem espionagem no Alexandre de Moraes? Qual é a diferença dele para o Carlos El Chacal? Eles não são idênticos? Não tem mesmo a mesma dissimulação? Gente, é muito sério. E está acontecendo aqui de realidade. Não é filme. Então eles estão apavorados, porque eles viram que a casa caiu. Como é que você vai vir me falar numa guerra mundial em que eles se identificam como Partido Comunista Global? Ou seja, são todos eles juntos. E para eles obterem, vamos dizer assim, adeptos, eles pagam. E permitem que os integrantes deles façam verdadeiros roubos milionários. É guerra. Próxima pergunta. Vamos lá. Segunda pergunta. Tema: Brasil sob ataque interno. No Brasil, Juiz Oscar Aníbal Chapman. No Brasil temos visto alianças entre criminosos políticos e até certos setores da mídia. O senhor acredita que o tráfico e o comunismo se infiltraram nas estruturas de poder da nação? Pausa. A pergunta da Ferreira. Sim. Hoje, dia 22 de outubro de 2025, 1h da madrugada, 5 minutos, quarta-feira. Este comportamento não se trata de infiltrados, se trata de os existentes, os que estão através de pagamento. E como foram descobertos? Seguindo dinheiro. São provas irrefutáveis. São situações que levam ao sujeito, que levou o sujeito a fazer isso. Eu primeiro fiquei receoso. Falei, não vou fazer. Mas eu falei, eu vou fazer, vamos ver o que vai acontecer. Aí fez. Aí tudo certo. Aí começou a chegar, sua caixa, excelência. Tá, bota essa caixa aí para mim. Obrigado, hein? Tchau. De nada, senhor. Caixa toda fechada. Abre a caixa cheia de dinheiro. E assim vai. O sujeito, ele
E isso alimenta nele o ego elege. Você lendo o livro Solzhenitsyn, o Arquipélago Gulag, você tem toda a artimanha e todas as histórias de quem lá conviveu com ele, com Solzhenitsyn. Você também tem o criador do ego elege, Bukowski, que também teve o mesmo procedimento, foi lá para a Sibéria. Que Bukowski, ele era um carteiro de entregar carta. E ele gostava de tomar umas cachaça. Aí ele ia entregar a carta e acabava tendo relações com a dona da casa. E continuava a beber cachaça. E aí ele passou a escrever tudo o que ele fazia. E aí surgiu o ego elege, onde o comportamento ele libera em você impetuosidade, onde você, sei lá, parece que entrou um indivíduo dentro de você a discursar, a fazer voo, porque você vê os projetos são maravilhosos. Aí você bota para fazer o projeto, né? Dar vida ao projeto. Aí você vê que o dinheiro sai aqui, ó. E para quem vai esse dinheiro? Para você. E aí você manda para o teu mentor. Aí ele pega e diz assim, olha, tá tudo bem, hein? Eu te pedi 10 milhões todo mês, você todo mês 10 milhões, parabéns. Aí você vê que o cara já mudou de casa. Tá numa casa com piscina, com carrões, e você diz, quem é esse cara? Funcionário público. Alguma coisa está errada. Isso não é normal. Não é normal. Isso é obra de algum louco, algum maluco. Tem que pegar o cara. Porque senão ele vai mandar pegar você, porque vai dizer, olha, ele descobriu, tem que pegar ele. Mas não foi ele que descobriu, porra! Foi o planeta inteiro, foi o Comando Sul, 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional e do Supremo Tribunal Mundial, que mandou fazer o reset dia 1º de janeiro de 2026, acabou essa porra. Não tem mais nenhuma moeda com valor. Fudeu. Então você tem que colocar tua casa em ordem. Se você não colocar tua casa em ordem, não vem com história que vai ter eleição, que vai haver eleição aqui, vai haver eleição ali. Tu comeu merda. Tu não está vendo a realidade. A realidade é uma só. São 4 ogivas nucleares. 4, a falta de uma, mais 3. Onde também o visitante vem com 14, e dessas 14 na cabeça tem 5 de 10. Ou seja, numa cabeça tem 5 ogivas que elas têm o poder de destruição 10 vezes maior do que a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Em cada cabeça de 5 tem 10 dessas bombas. Então, é um cogumelo, ele não é um cogumelo de um buraco só, não. São vários buracos juntos, ou seja, ele é uma expansão nuclear de 10 ogivas, em que as ogivas não foram jogadas de uma vez só no mesmo buraco, não. Elas foram de forma frontal,
como se fosse uma régua. E aí o buraco é imenso. E aí ele se propaga com relação ao oxigênio. E vai se propagando, se propagando, se propagando. Então, aonde você tem que estar? Você tem que estar num bunker, num túnel, longe da porta, né? Longe da entrada do túnel. Aí vem o clarão. E o vento quente, sulfúrico. Cheirou, os teus pulmões torraram. Tudo queimado. Então, meu amigo, com esse povo não se brinca. Ultrapassou a loucura. Então, tem que saber lidar com esse povo. E ele foi sincero. A CIA está aí. Então, amigo, vocês já entenderam. Ele fugiu. Ele se mandou. Ele pegou o avião e não está mais aqui. Não vai voltar. Pode ter certeza. Ele igual a PC Faria. O dinheiro estava lá também. Entendeu? Aí ele vai acabar igual a PC Faria. A coisa, meu amigo, a coisa é séria, séria. Próximo. Tema número 3. Estados Unidos da América e Israel na linha de frente. Pergunta. Juiz Oscar Aníbal Chapman. Os Estados Unidos e Israel continuam enfrentando ataques diretos e indiretos de grupos terroristas e ideológicos? Na sua visão, qual é o papel dessas duas nações no equilíbrio do mundo e na defesa da liberdade? Hoje, quarta-feira, 22 de outubro de 2025. Efetivamente, você tem que se defender. Se você tem pessoas que não querem lavar suas casas, as suas casas vão ser todas elas sujas. Você vai acumular lixo, você vai viver no lugar inóspito. É um problema teu. Agora, quando passa a ser problema da comunidade, aí deixou de ser problema teu. Então você tem que viver em harmonia com todas as pessoas. E todas as pessoas com você. E todo mundo te respeitar. Como você tem muitas formas de respostas, você tem o direito a se autoproteger. Você tem direito a ter o armamento dentro da tua casa para sua defesa. Então, você defende você do resto. O sujeito chegou aqui todo alterado, começou a brigar, a dizer isso, aquilo. E aí você pergunta, por que isto? Você estava no shopping? Eu não saí de casa. Ah, não? Não. E aquele carro que está lá? O que tem aquele carro? Ele é o carro que estava no shopping. Você sabe quantos carros iguais a esse tem que foram vendidos? Tá maluco? Comeu merda? Então aparece um sujeito desse querendo te matar por uma coisa que você não fez,
você sentou o dedo no gatilho e mandou ele lá para casa do cacete. Sem remorso, porque houve uma reação. O sujeito, crime de ódio, essa é a humanidade. Resultado de barbitúricos, de remédios, de manipulação, de crimes psicológicos, de geração opressiva e imoral, dirigentes políticos enfermos. O próprio Trump falou, este Petro é um demente. Sabe o que você chamar um presidente de demente? Demência. Porque ele colocou um decreto que está em vigor da cocaína recreativa. Tu vai no bar, pede uma cerveja, aí pede um prato com cocaína bem quentinha, o prato. Aí te trazem o prato com o richô, te botam a cocaína no prato, tu paga a cocaína que está no prato. Aí tu fica cheirando a noite toda e tomando cerveja. Acabou a cocaína, te pergunta, quer mais? Aí se você quer continuar cheirando, você compra o prato, né, a cocaína que está, e paga. Cocaína recreativa. Em toda a Colômbia. É decreto. Onde lá, no Canadá, né? No Canadá, você pode casar com os animais. É mole. Pode casar com o cavalo, pode casar com a cobra, pode casar com o cachorro. É mole. E quem pratica esse fornicar, as mulheres dizem, é quentinho pra caramba, muito bom, tal, não sei o quê. Sensação da carne, querem sentir sensações. Muito louco, cara. Muito louco. Não, mas tem gente que gosta. Onde vamos? Vamos aqui. Parece bom isso aqui. Aí entra lá, tem uma mesinha que vai beber. Vou beber cerveja, você quer o quê? Eu também vou beber com você, tudo bem. Aí entra outro casal e começa a olhar para você. Aí você diz, olha, aquele cara não tira o olho de mim, bonito ele, hein? E olha, a mulher dele não tira o olho de mim, bonita ela, hein? Aí tá numa casa de swing. Cara, é muita loucura. Vai no bar, só tem homens. Aí você diz assim, porra, o que tem? É festa de torcida? Não, é tudo viado. É mole, meu amigo. E todo mundo passando a mão na tua bunda. Assim, vai passando a mão na tua bunda. É um cumprimento para dar uma transada. Entendeu? É uma loucura, meu amigo. Não tem maluco. As mulheres é o pega-pega, né? O arregaço. A mulher vai no banheiro, aí a mulher, que é sapato, arregaça a outra no banheiro. Aí estão as duas aos beijos dentro do banheiro, dentro do reservado, né? Ali no mictório. É um comportamento. E eles querem dominar o mundo. Através de software e hardware de uma administração chinesa, que acabaram com as dinastias, a história.
que monitoram tudo, que não tem passado para contar. E aí você, que foi criado com tua avó, né? Foi criado com família, agora não tem família, agora é tudo desestruturado. Os casais nunca nasceu filho de união está união ou uma ficada, não há vínculo, não há valor. Então passa a ser mera sobrevivência, subsistência, onde todo mundo se diz esperto porque tem que fazer conforme está acontecendo. Está errado. O sujeito já fugiu, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. As prisões estão todas aí. Vai acontecer. E não tem ninguém para comprar essa briga. Entendeu? Então agora todo mundo vai para desintoxicação. Todo mundo vai ficar careta. É o jeito. Tem que fazer isso. O Vance, o vice-presidente do Trump, ele chegou lá e falou assim: olha, não é para o Hamas ficar atirando entre eles, o Hamas contra o Hamas, o atirando contra o outro, acabou, não tem mais essa. Acabou, tem que acabar com isso. Ou seja, como dizendo, acabo ou acabo com vocês. Aí vocês vão dizer, quem ganha a guerra? Quem jogar bomba atômica primeiro. Porque não vai sobrar para ninguém. Você sabe que para a Polícia Federal mandar prender um ministro da alta corte significa que o bicho está pegando. Eu tenho informações para você nesta tarde do dia 22 de outubro do ano de 2025. A Polícia Federal, ministro, negou o pedido, mas afastou o magistrado por 1 ano. Eu tenho outras informações também. Você viu a ida do Ciro Gomes para o PSDB? Não entendi essa do Ciro Gomes agora não. Parece que ele está mirando aí o governo do Ceará, né? Senado Federal pressionando Davi Alcolumbre, que tá ali, ó, junto com Lula. Eu não acredito que saia absolutamente nada dali. O Senado, gente, com toda sinceridade, tá? Que eu quero colocar para vocês aqui, porque aqui é apenas um comunicador levando a informação para você diariamente. Mas eu não acredito que o Senado Federal vai colocar impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não acredito. Eles estão todos juntos, estão todos amarrados. O Lula está oferecendo o Correio, e até então a informação que a gente tinha nos bastidores, que seria uma troca para o Alcolumbre colocar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes na mesa. Eu não acredito. O Lula está numa situação totalmente complicada, há uma pressão muito grande vinda dos Estados Unidos. O Nicolás Maduro pode ser o próximo a ser preso e delatar, fazer uma delação em cima, então o bicho está pegando. Então acreditar que o Senado vai fazer alguma coisa, eu duvido. Eu vou contar mais com essas forças externas. Tudo o que está acontecendo está cheio de notícia. Por isso que eu estou reafirmando no dia de hoje, você que segue nos meus canais, que é importante você assistir o vídeo inteiro, amigo. Não fica aqui. Ah, tem que contar notícia rápida, eu tenho contado. Ó, Revista Oeste, Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, Timeline e outros, Auriverde, são tudo live de 2, 3 horas. Porque você precisa saber da verdade. Não dá mais para poder ficar naquele negócio de não levar a informação correta para você, tá bom? Eu vou pedir desde já para você dar o seu like, para você compartilhar, para você se inscrever no nosso canal. É importante você colocar aqui para mim de onde é que você está me assistindo, para eu ver de fato onde é que os vídeos estão chegando nesta quarta-feira, dia 22 de outubro, o bicho pegando.
Tá orando pelo presidente Bolsonaro, meu amigo e minha amiga? Todas as notícias, que eu tenho diversas notícias para você nesta tarde do dia 22. Polícia Federal pede prisão de desembargador ministro acusado de venda de sentença no Piauí. Se chegou neste ponto é porque eles estão batendo de frente com todo mundo. A Polícia Federal pediu a prisão preventiva do desembargador José James Gomes Pereira, do Tribunal de Justiça do Piauí, TJPI, é da Alta Corte, né? TJ, Tribunal de Justiça. Ele é investigado como integrante do esquema de venda de sentenças judiciais. Segundo a apuração da Folha de São Paulo, empresário pagaria valores para obter sentenças favoráveis em processo de disputa de terra. Isso aqui é grave. O ministro Sebastião Reis, do Superior Tribunal de Justiça, rejeitou o pedido de prisão, mas afastou o magistrado do cargo por 1 ano. A decisão assinada no dia 23 de setembro autorizou também busca e apreensão e apreensões, né, cumpridas no início deste mês durante a operação da PF que investigou todo o esquema. Esquema de venda de sentença envolvia empresários e advogados. De acordo com o ministro, há provas de que José James teria usado o cargo para comercializar decisões e atender os interesses ilegais. O processo apura crimes de corrupção ativa e passiva e fraude processual, lavagem de dinheiro com participação em organizações criminosas. Aqui, ó. Olha a polícia também aqui, ó. A polícia desmantela a quadrilha e prende 17 na Grande São Paulo. A polícia de São Paulo tá dando um show ultimamente, hein? Lá no comando do Derrite, viu? Lá no comando do Derrite, o Derrite tem feito coisas absurdas ali. Bacana demais. A Polícia Civil de São Paulo prendeu 17 membros da facções criminosas nessa terça-feira, 21, ontem, né? Os integrantes coordenavam 84 pontos de tráfico de drogas e atuavam em função semelhante às empresas. Os cargos de auditoria, recursos humanos e disciplina interna. Batizada de auditoria, a operação mobilizou 240 agentes. Eles cumpriram 38 mandatos de prisão preventiva, 111 ordens de busca e apreensão e 6 das cidades da Grande São Paulo: Guarulhos, Itaquera, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Mogi das Cruzes e na capital. Entre os presos estão 10 auditores e 7 integrantes ligados à gestão de pessoal da facção. Esses criminosos cadastravam novos membros e vigiavam o comportamento interno e puniam quem descumpriam as regras. Dentro da facção tem essas coisas, né, gente? Tá aqui o Ciro Gomes, que eu disse para vocês também, vai pro PSDB. Ele tá mirando o governo do Ceará. O evento mostra o ato de filiação do político partidário, está marcado para começar às 9 horas da manhã de hoje. Então já foi, né? Já foi às 9 horas. Cenário político do Ceará ganha destaque nesta quarta-feira, 22, com a filiação de Ciro Gomes no PSDB. Live no YouTube marcada para as 9 horas, confirma link abaixo. O ex-governador e ex-ministro se prepara para disputar o governo estadual nas eleições de 2026. Ciro Gomes não é uma pessoa ruim, não. Pelo menos eu não acho. Exatamente esse ponto que eu queria trazer agora, porque a gente teve, nesse final de semana, o Trump chamando o Petro, né, presidente da Colômbia, que é um regime também, de traficante de drogas, né, de líder do tráfico de drogas. Mesma coisa que o Trump fala do Maduro. Né? E a gente sabe que tanto o Trump e principalmente o Marco Rubio conhecem bem o que é o Foro de São Paulo e que o Brasil faz parte disso. Na denúncia do Carvajal, ele fala que o Maduro era uma via de mão dupla, né? Assim como o Brasil financiou a Venezuela, o regime venezuelano, o regime do narcotraficante, né, Nicolás Maduro, também financiou vários países. E aí ele deu exemplo de Lula, deu exemplo, se não me engano, da Cristina Kirchner e deu exemplo do Gustavo Petro, né, da Colômbia. Então, o Trump agora começa a falar do Petro, começa a inclusive ameaçar de cortar todo o financiamento que os Estados Unidos dá à Colômbia, né? E a gente sabe que uma vez que os Estados Unidos
intervir, e a gente não sabe, ainda não sei ainda como vai ser essa intervenção na Venezuela para a retirada do Maduro, que hoje é considerado um líder ilegítimo, né, já que as atas da eleição mostram que quem ganhou foi o candidato da oposição, né, o Edmundo Gonçalves. No momento que isso acontecer, para mim o Trump já está deixando claro que a Colômbia pode ser o próximo nessa lista, né? E eu não duvidaria também que o Lula pudesse ser o próximo nessa lista, como considerado aí um país, né, que abriga narcotraficantes, como é o caso do PCC e do CV, já que o próprio PT, o próprio governo atual, se negou a classificá-los como grupos terroristas. Faz total sentido, né? Se você ligar os pontos, você entende por que o Lula não quer deixar o CV e o PCC virarem grupos terroristas, né? Porque é óbvio que tem conexão do PT com esses grupos criminosos. E vamos lá, essa relação de dinheiro ilícito vindo para a campanha, ainda mais vindo do estrangeiro, isso, segundo a lei brasileira, é que a gente não respeita mais a lei no Brasil. Mas se fosse um país com o devido processo legal, com o Estado Democrático de Direito ajeitadinho, isso é margem para se extinguir um partido político. E eu acho que a gente não está muito longe de chegar no momento em que o Foro de São Paulo vá ser declarado pelo Trump como uma organização terrorista, tal qual os antifas estão sendo lá nos Estados Unidos. Então o Trump está chamando as coisas pelo nome e está dando um freio de arrumação na América Latina, porque estava tendo muito apoio do Biden para ir na situação contrária. E para aqueles que se animaram da ligação entre o Lula e o Trump, para já dizer que Eduardo e Paulo Figueiredo não apitam nada, agora é a química do Trump com Lula, vai dar tudo certo. Mesmo depois de Magnitsky no Moraes, Magnitsky na mulher dele, 3 ou 2 ondas de retirada de visto, uns meia dúzia de posts do Trump, entrevistas. Mas ainda assim, aqueles que se animaram com a conversa telefônica, eu faço aqui uma reflexão. Imaginem qual vai ser o tratamento dispensado pelos Estados Unidos a um eventual ex-presidente Lula. Conseguem compreender o tamanho do que a gente está falando? E lembrando, a Colômbia e o Brasil têm eleições quase concomitantes. É diferença de poucos meses de um para outro. Olha o tiro de canhão que vai vir dos Estados Unidos contra Petro, Lula e o kirchnerismo na Argentina também. Que agora o Milei vai ter eleição lá. Então é muita coisa acontecendo, muitos dos fatos que a gente sempre soube que existia, mas agora estão vindo à tona com a chancela de quem participou de dentro dos esquemas, como Hugo Carvajal, e com o apoio de uma infraestrutura como a do governo norte-americano. Então as coisas, podem ter certeza, elas estão para mudar, e eu acho que novos ares inevitavelmente chegarão no Brasil, em que pese a Globo estar ignorando essa delegação do Hugo Carvajal. Eles não vão conseguir. Alguém ainda tinha dúvida se a conversa do Mauro Vieira com o Marco Rubio tinha sido boa ou ruim? Esse discurso do Lula explica. É revelador. É revelador. Está muito claro que não se discutiu absolutamente nada relevante, ou melhor, se discutiu sim. O Marco Rubio reafirmou o que está público e notório. Vocês têm um problema de direitos humanos, vocês têm um problema de perseguição política, vocês têm um problema de perseguição de cidadãos americanos por redes sociais. Se vocês não resolverem nada disso, não vai ter avanço nenhum. Agora, se vocês resolverem tudo isso, bom, aí a gente começa a conversar nesse aquele ponto comercial. Mas eu acho que o Lula tá nervoso por uma outra razão também. Tem mais um ingrediente, e esse é pesado. Chama-se Hugo Armando Carvajal. O Poggio Carvajal, o chefe da inteligência na época do Hugo Chávez, o chefe da inteligência venezuelana. É esse o general que estava preso na Espanha, foi extraditado para os Estados Unidos e tem um acordo de delação. E ele sabe muita coisa. Porque, veja só, por que a gente se perguntava à época em que você estava tendo todas aquelas fraudes, as mais recentes, né, na última eleição venezuelana, e você não via o Lula, uma dificuldade em dizer, olha, isso aí é uma ditadura, absurda, mas era uma dificuldade, a dificuldade é essa. Estava pagando uma conta, só sobra essa alternativa. Por que não criticam com um escândalo político como foi, um golpe eleitoral como foi o que o Maduro deu agora? Na Maria Corina Machado, aliás, no candidato que a Maria Corina colocou, porque ela foi desabilitada pelo Supremo do Maduro. Agora a gente tem aqui o Hugo Armando Carvajal, o Carvajal, como um ex-general que vai contar muita coisa. E essa muita coisa, muito provavelmente, inclui Lula, segundo as últimas informações. Essas coisas vão vir à tona. E o governo americano está muito atento a cada um desses discursos do Lula. Mas, obviamente, essas ameaças, isso é o estilo do Lula, né? Lula está no comício, ele está no palanque eterno, ele não desce de jeito nenhum. É só bravata, né? É bravateiro. Da oposição na Câmara e no Senado da República. E, nesse momento, vamos tratar aqui do caso de Felipe Martins. Há 1 ano solicitamos providência à Procuradoria-Geral da República, em nome da oposição, assinado pelo senador Rogério Marinho, que vai tratar do caso, em relação à utilização de documentos falsos que foram base para a prisão injusta e ilegal de Felipe Martins em fevereiro de 2024. Essa denúncia feita à Procuradoria-Geral da República tratava de um tema
que à época por nós já era conhecido e por isso mesmo os deputados que fizeram essa mesma denúncia na tribuna da Câmara dos Deputados foram ilegal e inconstitucionalmente investigados e indiciados pela Polícia Federal. Dentre esses deputados, incluo-me a mim, ou fui também incluído, além do deputado Eduardo Bolsonaro e do deputado Cabo Gilberto, e sabedores de que nós estávamos com a razão, além de estarmos cobertos pela imunidade parlamentar por opinião, palavras e voto, decidimos ingressar na Procuradoria-Geral da República pedindo providências contra o delegado Fábio Schor por utilização de informações falsas. Pois bem, há poucos dias confirmou-se a informação mais uma vez, e dessa vez por órgão do governo americano, mais especificamente o CBP, que é o órgão que cuida das fronteiras do país, que aquele documento utilizado por Fábio Alvarez Schor, de fato, não era verdadeiro, era fraudulento, era forjado. E em virtude dessa notícia veiculada internacionalmente no site do governo americano, nós vimos que houve também uma reação por parte do ministro Alexandre de Moraes e da Procuradoria-Geral da República, bem como da Polícia Federal, na tentativa de mais uma vez acobertar os fatos e contorcê-los ou até mesmo distorcê-los. Exemplos foram dados agora com a abertura de um novo inquérito pela Polícia Federal para perseguir, investigar, dizem eles, jornalistas e advogados que estão tratando desta fraude, bem como também está sendo insinuado pela Polícia Federal que Felipe Martins poderia ter forjado a própria ida aos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022, que veio a ser utilizado depois para prendê-lo. É um absurdo em todas as medidas e por esse motivo estamos aqui realizando esta coletiva de imprensa, celebrando, como eu disse na tribuna da Câmara dos Deputados, ao contrário, é um parabéns invertido, este 1 ano em que a Procuradoria-Geral da República já tem as informações protocoladas pela oposição e não tomou as devidas providências. Senador Rogério Marinho. Bom, eu vou fazer aqui uma declaração, mas vocês fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta. Às vezes a gente se sente assim, como se nós estivéssemos revivendo um filme de terror. Porque, em nome da democracia, nós estamos assistindo a democracia ser atacada todos os dias. E da pior forma possível. Com uma sensação de letargia, de dormência, de sonolência da sociedade, de banalização. Parece que isso virou o novo normal, né? É possível, é normal, é aceitável se ultrapassar a lei, a Constituição e a democracia, pasme, em nome da democracia. Quando o Marcel faz o relato, eu não vou ser redundante, mas apenas pinçar alguns pontos, nós ingressamos com uma ação em 21 de outubro de 2024, amanhã fará 1 ano, em que nós apenas solicitamos... Não, hoje é 21 de outubro. Amanhã, é hoje? Hoje é 21. Desculpa, cronologicamente, hoje faz 21. Então o bolo, cadê o bolo? Eu boto ali na frente. Tem um bolo aí de 1 ano aqui. Então hoje faz 1 ano, depois a gente vai cantar o parabéns, que nós ingressamos na Procuradoria-Geral da República porque acreditamos na justiça, nas instituições, né, que dentro da nossa prerrogativa como parlamentar, que a Constituição determina que é nossa responsabilidade e prerrogativa fiscalizar o Executivo, fiscalizar a correta aplicação da lei, do orçamento, da atividade dos funcionários públicos. Então nós ingressamos com uma ação para que fosse investigada a conduta do senhor Fábio Schor. Qualquer um é falível de erro, qualquer cidadão pode errar, não é isso. O que nós propugnamos é que merecia uma investigação sem pré-julgamento, o fato de que este delegado de polícia estava insistindo numa situação que a própria Procuradoria-Geral da República havia dado um parecer contrário, ou seja, a favor da soltura, da libertação do Felipe Martins, porque as provas que haviam sido apresentadas haviam sido desmoralizadas pela defesa. Ou seja, ele havia viajado, se provou que ele não havia viajado, inclusive com
várias situações diferentes, lista de passageiro, fotografia de sua permanência no Paraná, registro de bilhete de iFood, enfim. Viagem de Uber. Viagem de Uber. Então foi desmoralizada a prova que a Polícia Federal trouxe aos autos do processo. Não obstante, a Polícia Federal perseverou, reiterou, disse não, o que vocês estão apresentando não vale. E esse cidadão, Felipe Martins, ficou preso 6 meses, inclusive 10 dias em solitário. Quem paga o preço da privação da liberdade desse cidadão? Por uma mentira que podia ter sido colhida de uma forma indevida, podia ter tido alguma falha, mas quem colheu essa informação se agarrou a ela como se agarra uma tábua de salvação, não se desapegou dela, utilizou como mantra, mesmo que isso significasse colocar em risco a liberdade de um homem, de um cidadão. Pois muito bem, nós ingressamos no dia 28 de outubro com um pedido de investigação. Isso foi arquivado em janeiro desse ano. E nós estivemos em agosto na Procuradoria. Sabe por quê, gente? Porque nós não fomos informados. O Ministério Público não nos informou quem estava encarregado da investigação e nem que havia sido arquivado. E foi arquivado, esse pedido foi arquivado com a alegação que nós estávamos, supostamente, com uma falsa narrativa. Pois eu vou passar para os senhores. Uma falsa narrativa. Então, a Polícia Federal entendeu que a nossa narrativa era falsa porque nós queríamos trancar o processo do STF contra o Marcel Van Hatten, que havia, das tribunas da Câmara, feito um discurso no uso da sua prerrogativa, garantido pela Constituição Federal, no artigo 53, da inviolabilidade inviolabilidade material das suas ações, dos seus atos, das suas palavras. Está na Constituição Federal. Está garantido aos cidadãos brasileiros que elegem o seu representante para que ele possa livremente exercer esse papel de fiscalização. E agora, nós fomos surpreendidos, há 2 dias atrás, com a decisão da PGR, né? Onde ela determina que sejam feitas investigações para averiguar se o senhor Felipe Martins, ao contrário do que cristalinamente as provas demonstram, ele ou pessoas comandadas por ele viajaram aos Estados Unidos para fraudar esses dados junto à alfândega americana. A Polícia Federal que pediu. A Polícia Federal que pediu, aliás. Gente, desculpe, a gente está vivendo num romance de Kafka. A gente está vivendo assim num mundo de faz de conta. A gente está vivendo num mundo de ponta cabeça. Mas não é só esse o problema. Hoje nós assistimos um voto do senhor Alexandre de Moraes, que foi publicizado pelos senhores da imprensa, onde ele diz, olha, caso haja a condenação desse cidadão que foi contratado pelo Partido Liberal para trazer provas sabidamente inverídicas, ele prejulga essa situação, nós temos que reabrir a investigação contra o presidente do partido. Desculpe, quem é o Ministério Público? Quando nós afirmamos aqui que o juiz Alexandre de Moraes, ele é investigador, ele faz o papel do Ministério Público, ele faz o papel de vítima e de juiz, ele prova isso todos os dias. Como é que no inquérito, em que houve a conclusão do inquérito, a apresentação da denúncia, o cidadão em tela não foi denunciado, ele, ao proferir um voto, ele praticamente induz o Ministério Público a reabrir uma investigação fora do seu papel? Isso está banalizado. A utilização da máquina do Estado, do aparelho do Estado, para trazer um presidente do maior partido do país para uma posição de fragilidade de um inquérito que ele já havia sido colocado de lado, arquivado contra ele. Inquérito aberto desde 2021. Desculpem, alguma coisa de muito errado está acontecendo no Brasil. Eu trouxe aqui, inclusive, dois pedidos que fiz, 2 reclamações que fiz ao CNJ. Lembram-se quando vazaram aquelas notícias que o próprio Folha de São Paulo publicou de que um juiz auxiliar do então presidente do TSE, o senhor Alexandre de Moraes, pedia que os auxiliares, o Tagliaferro, usassem a criatividade para produzir provas contra um desafeto político e contra uma revista? Aí a gente rememorou a história, se lembrou de Béria, né?
mostre-me o homem que eu lhe mostrarei o crime. Pois muito bem, eu, na minha função, na minha prerrogativa, né, de senador da República, eu imaginei que o CNJ deveria abrir um procedimento investigativo para verificar se havia ou não a veracidade desse texto que foi vazado num dos grandes jornais do país. Eu não pedi investigação contra o senhor Alexandre de Moraes, até porque eu sei que o CNJ não tem essa prerrogativa. Eu pedi contra o seu juiz auxiliar. Foi arquivado, dizendo que eu havia utilizado esse expediente para tentar atingir Alexandre de Moraes. Eu estava tentando atingir Alexandre de Moraes? Eu estava tentando utilizar o judiciário para que seja feita a justiça, se investigue. Ingressamos com um novo pedido lá no CNJ, porque acreditamos no judiciário. Quando surgiram agora as novas provas que foram trazidas pelo Tagliaferro, agora em 5 de agosto de 2025, reiterando o pedido anterior e trazendo as novas provas. 5 de agosto, hoje é 21 de outubro. Dessa feita, o corregedor não fez como fez da vez passada, quando em 48 horas mandou arquivar. Eu estou esperando há 2 meses. Justiça sobrestada não é justiça. O que nós queremos apenas é que se abra o inquérito e se apure responsabilidades. Aliás, isso é feito assim com muita, eu diria com muita rotina, com muita competência, com muita tempestividade contra o parlamento. Mas a gente vê que é difícil você conseguir fazer o papel de que a justiça seja para todos. Que a todos seja dada a situação de não estarem acima da lei. Ninguém pode estar acima da lei. A lei é para todo mundo. E quem descumpre a lei tem que, em algum momento, ser chamado para se explicar em relação a esse processo. Então nós estamos aqui para falar de um assunto específico que tem desdobramentos, ou que tem ramificações, ou que tem similaridades, o que demonstra uma espécie de método, infelizmente, de uma espécie de blindagem corporativa. Quando alguém comete um crime, é natural que ele seja investigado, é desejável que isso aconteça. Nós queremos um judiciário forte, um judiciário imparcial, um judiciário que, se for contestado, seja democraticamente, porque a inresignação faz parte do temperamento dos seres humanos. Agora, nós não podemos ter parcialidade. Nós não podemos acreditar que o judiciário está a serviço dessa ou daquela facção política. E isso, senhores, só demonstra que, infelizmente, o que está acontecendo no Brasil não é natural, não é normal. Nós estivemos há pouco na CPMI e eu falei a respeito desse tema. Quando um advogado que faz uma denúncia, que proporciona que todo o Brasil tome conhecimento de um crime hediondo praticado contra milhões de aposentados, e ele faz a denúncia em 2023, de repente, por retaliação, é aberto seu sigilo de 2015 para cá, e todo mundo acha que é normal. Então quem faz uma denúncia contra o poder, ao invés de ser acolhido como denunciante, ao invés de ser cuidado como denunciante, ao invés da sua ação ou da sua acusação ser apurada, não, ele tem que se exilar, como é o caso do Tagliaferro. Ele tem a sua vida vasculhada, ele tem seus recursos bloqueados, ele tem as suas redes sociais retiradas de circulação. Desculpe, que Brasil é esse que nós estamos vivendo? Isso está banalizado. Nós estamos aqui novamente falando a respeito do mesmo assunto. Eu gostaria de estar falando aqui, Marcel, de economia. Eu gostaria de estar falando aqui do desafio que o Brasil tem geopolítico. Eu gostaria de estar falando aqui sobre a questão da segurança pública. Eu gostaria de estar vendo um debate aqui sobre o futuro do Brasil. Mas a gente está falando o tempo todo de liberdade. De liberdade, porque é um bem importante que, infelizmente, está sendo vilipendiado. Está sendo esgarçado. Está sendo agredido diariamente. Infelizmente, banalizada essa agressão. Então, eu lamento estar aqui nesse momento falando a respeito desse tema. Mas é o nosso dever, porque se nós acharmos que isso está normal, aí fecha as portas. Tá? Então, enquanto a gente tiver a possibilidade de se indignar, então ainda tem uma luz no final do túnel. E a gente vai manter essa indignação, não tenho dúvida nenhuma. Era isso. Bem, o senador Mourão quer falar? Quer responder perguntas ou já? Se alguém quiser alguma indagação... Só vou aproveitar para anunciar aqui também que, como ficou comprovado
a origem fraudulenta da informação da entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, e eu fui investigado e indiciado por obra da Polícia Federal, em particular de 3 delegados federais da Polícia Federal. Estou também agora representando contra os 3 delegados, Fábio Alvarez Chor, Luiz Eduardo Navajas Teles Pereira, que deu, aliás, origem à notícia crime, ao chefe de gabinete do atual diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e Marco Bom Tempo. Estou representando os 3 delegados da Polícia Federal por denunciação caluniosa, uma vez que, além de agredir a Constituição, que nos dá o direito de utilizar a tribuna